Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Olha, novamente nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do livro Amor Imbatível Amor, da nossa irmã Joana de Ângeles, que psicografou esse livro no plano espiritual para Divaldo Franco, que recebeu a psicografia no plano dos encarnados, no plano material. Então, dando continuidade ao nosso capítulo terceiro, que sempre nós estamos aqui trabalhando, revisando, porque esse é um estudo para aprender, não é para nosso deleite, é para o nosso crescimento moral, é para o nosso crescimento intelectual, nosso crescimento emocional, nosso crescimento psicológico, de modo que a gente consiga a estabilidade, viver aqui na Terra com uma relativa estabilidade de harmonia. E essa relativa estabilidade de harmonia pressupõe um longo trabalho, um profícuo trabalho e aquele trabalho de perseverança, que nós vamos aprendendo e não vamos desistir nunca, de vivermos esses momentos muito importantes na nossa reencarnação para nos tornarmos pessoas sempre melhores. Então, estamos aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, nessa quinta-feira, mais uma, que damos continuidade a este capítulo que se chama Fugas e Realidade. Nós já vimos o próprio tema de fugas e realidades, estudamos hedonismo, um subtema, estudamos o eu e a ilusão, que foi o último encontro, e hoje nós vamos estudar a dualidade do bem e do mal. E para finalizar, que será o próximo encontro, nós teremos a busca da realização para a finalização do capítulo terceiro. Para estudar esse tema, dualidade do bem e do mal, eu trago duas perguntas para todos nós refletirmos. Onde seria que estaria a sabedoria para que a gente possa ter segurança a respeito de que meus pensamentos, minhas atitudes, meu comportamento estão abraçados com o bem ou estão abraçados com o mal? Onde está essa sabedoria? A Joana de Ângeles nos conta uma historinha a respeito de um Zoan, um Koan, velho budista, em que ela diz que um homem muito avarento ao traço. Se ele era uma pessoa avarenta, na dualidade entre o bem e o mal, ele estava propenso ao mal, porque uma pessoa avarenta quer tudo para si. Então, se ela quer tudo para si, ela ainda não desenvolveu as qualidades, do amor ao próximo. Ela vive com essas dificuldades. Então, narra Joana que esse Koan zen budista, o Koan é uma pessoa muito sábia, que sabe dar conselhos com poucas palavras, que a sabedoria é assim, Ela nos aclareia os caminhos com poucas palavras, permitindo que a gente vá refletir, vá amadurecer sobre aquele conselho que a gente recebeu. Então, esse senhor muito avarento, ele recebe a visita de um mestre. Um mestre é sempre alguém que sabe mais do que outro, que já adquiriu uma determinada sabedoria, um determinado equilíbrio e, sobretudo, está no caminho de um discernimento mais ampliado sobre o que significa estar na vida terrestre enquanto espírito imortal, vestido de um corpo biológico. De onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é a razão do sofrimento, são questões que nós sabemos que o Espiritismo já nos responde, com muita segurança, com muita sabedoria. Onde eu vou encontrar essas respostas? Nós vamos encontrar primeiro no Livro dos Espíritos,
Depois nós vamos encontrar na Gênese, no céu e o inferno, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos médiuns. Então nós temos essa leitura informativa que nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus, que tanto nos falou sobre o bem e o mal, que pensamentos, que comportamentos, que atitudes nós devemos eleger como a melhor, né, para não sermos como esse homem avarento, egoísta, contado por Joana aqui. Então o sábio saudou o zen budista, né, com muita educação, como é comum naquelas regiões de onde ele proveio, e fez uma pergunta para o senhor avarento: se eu fechar a minha mão para sempre, preste atenção, se eu fechar a minha mão para sempre, não a abrindo nunca mais, como te parecerá? Aí o avarento respondeu: a mim me parece que ela será deformada. Ele deu uma resposta: deformada. Muito bem, disse o sábio. E se eu abrir para sempre a minha mão? Para sempre. Como você a verás? E o avarento respondeu: deformada. Deu a mesma resposta. O homem, então, aquele homem nobre, né? Aquele zen budista, que era um homem sábio, ele diz o seguinte: se você entender isso que eu te perguntei, que você respondeu, você será feliz. Como é que a gente pode fazer essa descoberta? Aí vem a pergunta: onde estaria a sabedoria? Na mão fechada para sempre ou na mão aberta para sempre? Aí a Joana vai dizer: olha, a sabedoria está no caminho zen, está no caminho do meio, que zen significa caminho, né? Para os budistas, zen significa caminho. Então a sabedoria está no meio, tá? Está no zen, está no caminho. Então você vai caminhando, você vai andando, você vai ouvindo, você vai estudando, você vai aprendendo e você vai encontrando o equilíbrio de como se comportar. E a Joana vai dizer que nós temos um norte fantástico, porque nós temos os ensinamentos de Jesus. E em tendo os ensinamentos de Jesus, nós já temos um norte para caminhar, não é? Então ela diz o seguinte, que nós temos desafios incríveis na existência em 4 pares de opostos que ela coloca aqui. Todos eles representam desafios. Quais seriam esses 4 pares de opostos que constrangem a nossa natureza, que endurecem a nossa alma, ou que nos trazem leveza, ou que nos fazem perseverar para a construção desses valores transcendentais do espírito imortal, para marcá-lo indelevelmente como um caminho a prosseguir para o bem? Então ela vai dizer o seguinte: o primeiro par de opostos é o mal e é o bem. Quando eu penso, quando eu falo, quando eu ajo, eu estou agindo pelo caminho, olha a palavra, do mal ou do bem. O outro par de opostos que ela nos traz aqui é ter e não ter. Você briga pela vida, pelo ter ou pelo não ter? Se for pelo ter, está como homem avarento. Se for pelo não ter, olha a mão aberta. Então a Joana nos aponta, né, que a sabedoria está no meio. Então a gente vai vendo esses opostos e vai pensando qual seria o caminho do meio que eu devo perlustrar. Se eu guardo tudo para mim como avarento, eu não vou ajudar a pessoa alguma, né? Se eu tiver recursos,
né, financeiros, por exemplo, não vou poder ajudar. Eu também fico impedida ou impedido de ver os meus recursos de sabedoria do que eu aprendi e eu não vou querer distribuir, dividir com as pessoas, né? Essa é uma das grandes formas de ajudar. Eu posso também ter, entre ganhar e perder, que é outro grande par de opostos, e estar no caminho do meio. Nem usar todo o meu desejo, a minha energia para só ganhar, ou então para só perder. Porque a Joana vai dizer, interessante, que entre o mal, o não ter, o perder e os outros, a gente termina resvalando nessas 4 posições por um caminho patológico do viver. Porque essa falta do equilíbrio, da escolha do caminho do meio, para você caminhar, vai sempre estar nessa dualidade entre a mão fechada e entre a mão aberta. Vocês viram a metáfora usada? Olha a simbologia. Se eu não dou nada a ninguém e se eu dou tudo. Se eu só quero ganhar ou se eu estou sempre perdendo, né? Se eu quero ter ou não ter. E no fim ela coloca eu e os outros. Perceberam? Entre eu, que é a bandeira do egoísmo total, e os outros, qual seria o caminho do meio? Olha que reflexão extraordinária a Joana nos fala. Ela diz que esses 4 opostos têm representado na história da humanidade os grandes desafios para a consciência. Esses são os grandes desafios para a consciência. Então, na mente da gente fica a simbologia, mão fechada, mão aberta. E a procura do caminho do meio, não é? Que a gente vai encontrar a resposta da sabedoria no Zen, no caminho do meio. Platão faz uma pergunta muito interessante, que é uma curiosidade que talvez vocês mesmos, nesse instante, tenham vindo aqui ou estão aqui conosco, pensando, e quando começa a experiência do bem e do mal? Em que momento da nossa existência? Começa enquanto estamos nos desenvolvendo no útero da mãe? Começa depois que nascemos? Começa na nossa primeira infância, na nossa segunda infância? Começa na adolescência? Ou um pouco atrasado no início, né? Na idade que Freud chamou de latência, quando você vai para a pré-adolescência e aí mergulha na própria adolescência. Será que começaria na juventude, na meia-idade, que é o caminho do meio? Ou será que é o caminho do meio, né, para uma trajetória de vida? Ou será que seria na velhice que a gente acorda com mais experiência e vai pensar nisso tudo? A Jana dá uma resposta, né? Quando começa a experiência do bem e do mal, ela diz, a experiência do bem e do mal, ela se inicia no período nosso, né, muito primordial da nossa infância. Aí, e a idade fetal, né, enquanto nós estamos no feto nos desenvolvendo? Será que a criança ouve? Será que ela percebe o que está acontecendo ali? Né? E a Joana vai dizer que sim, não é só a Joana. Nós temos, desde os anos 30, vários pesquisadores, né, na França, nós temos pesquisadores aqui na Argentina, né, também dos anos 30, em Portugal, mais tarde um pouco, que já trabalham com as questões do comportamento das crianças, entre o bem e o mal, a partir da gestação. Então, não é agora, nós temos também uma bibliografia muito rica a respeito disso. Nós temos na Argentina, né, a Berasturi, nós vamos ter o esposo dela, Henrique Pichon Rivière,
né, na Argentina, e eles têm lá um complexo muito grande, né, de estudo na área da psicologia, na área da psicanálise, que vai trabalhar exclusivamente com os efeitos do ambiente de um lar, com os efeitos do comportamento dos pais e da família, quando ainda o feto está desenvolvendo. Então, existem teorias, né, que já estão bastante desenvolvidas quanto a isso. E a Joana de Ângeles? O que é que ela fala sobre isso? Quando é que isso se inicia? Aí ela vem lembrar uma coisa antes de responder. Olha, tudo isso se inicia na fase infantil. Então, essa fase infantil para ela, nós vamos fazer a regressão do feto em diante, porque a criança, ela está num lar em que o comportamento dos pais tem uma grande influência sobre ela. É a fonte de aprendizagem, é o comportamento dos pais. Se a criança vive num ambiente em que o não, o mal, não é esclarecido para ela, nem o bem também não é esclarecido, ela vive num ambiente de repressão, porque ela vai reprimir por medo, por culpa, né, essas questões dentro dela. Então, ela não tem discernimento para saber isso aqui é o bem e isso aqui é o mal, quais as consequências que pode trazer para as outras pessoas, quais as consequências para o meio ambiente, quais as consequências para você mesmo que escolhe esse caminho. Então, as crianças têm esse abandono afetivo e de educação informativa por falta de esclarecimento dos pais. Os pais, muitas vezes, estagiando, como nos alerta Joana de Ângeles, em estágios muito primitivos, né, em que a agressividade é a marca da família, né? Então, manda calar, isso tem que ser assim porque eu quero que seja, né? E não existem aqueles pais, e sobretudo avós, né? Que graças a Deus eu não estou aí nesse meio, acho que não, né? Que manda a criança se calar e quando a criança interpela, eu tenho por que eu tenho que deixar de fazer isso? A resposta é: você vai deixar de fazer porque eu quero que seja assim. Então a gente está vendo aí uma desmedida entre um adulto e uma criança que está começando a sua formação social, moral, intelectual, ética, emocional, sobretudo. E as consequências disso nós vamos ver, são crianças que se tornam adultos adoecidos, né, por terem reprimido toda essa questão do bem e do mal durante o período em que elas já poderiam ir assimilando essas dois grandes opostos que marcam a nossa existência aqui na Terra. A nossa Joana de Ângeles, ela disse o seguinte, que romper essa casca, né? Essa casca de atributos do mal que a gente vai introjetando durante a nossa existência, enquanto já estamos adultos, é uma dificuldade muito grande, porque é um aprendizado da fonte primeira da verdade, que são os pais. Então, para o adulto fazer esse retorno à infância, né, para ele entender esse eterno comportamento de puer, né, de infantil, de puer eterno, eterna criança, é muito dorido, não é prazeroso. Então, o que é que a Joana vai fazendo com a gente? Ela vai dizer, de ensinamento, que a gente precisa aprender que o mal é de duração efêmera. O bem é que é uma fatalidade última. O bem é fatalidade última. Porque é o caminho, é a forma que a gente tem, né, de nosso crescimento para a compreensão da nossa finalidade aqui na existência terrena. Então, no planeta Terra, a gente ainda vive essa realidade, né, de
corrigir um mal feito de outras existências ou um mal feito dessas da própria existência, a gente vai corrigindo com muita dificuldade. Então, eu acho tão lindo quando ela diz assim: olha, eu quero ensinar para vocês que nós somos o amor. Olha que lindo. Nós somos o amor. Ela quer dizer, há em nossa estrutura psíquica uma fatalidade para o bem. Que coisa! Aí ela diz o seguinte, que a terapia do bem é quem vai nos curar. Então, como é que nós vamos fazer essa terapia do bem? O que é que eu faço? O que é uma terapia? É uma busca, né, para amenizar a nossa carga de mal, e dentro desse mal estamos com a carga patológica da estrutura da personalidade, e ela vai então nos dizer, olha, a terapia do bem é uma eleição de valores éticos, né? Em que entre o eu e o outro, eu vou sair da casca do eu, que é egoísmo puro, para olhar para fora de mim e estender a mão o quanto eu posso. Então, na minha casa, no meu lar, eu vou estender a mão para as impaciências do outro, para a forma como eu sou tratado ou sou tratada, e eu vou compreendendo que se a pessoa tivesse um outro comportamento psicológico, emocional, moral, com certeza ela não faria isso ou aquilo e não diria isso nem aquilo. Mas a Joana nos chama a atenção que é preciso que a gente não se coloque numa posição de mágoa, de ressentimento, porque se a gente for para esse lugar, nós vamos também ficar adoecidos, marcados por patologias semelhantes ao do agressor. Tá vendo que coisa? Essa terapia que é a terapia da realização edificante que ela propõe, que é uma proposta, né? Terapia do bem é uma proposta de paz de consciência. E ela vai desenvolver dizendo o seguinte, que é a única, excelente, para a área da saúde emocional e psíquica, como também física dos seres humanos. Que às vezes fisicamente você está ótimo, uma saúde fantástica, né? O corpo organizado, muito bem, mas emocionalmente destroçado, né? As emoções todas destroçadas. E psiquicamente, que é o pensamento sem direção. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que escolher. Então, a Joana, ela propõe um trabalho de mudança da conduta mental, né? Então, a mente, a mudança da conduta mental, o pensamento vai mudar as emoções, né? Para sair das patologias que nós já nos encontramos com elas. Né? Especificamente, ela diz aqui que para isso nós vamos precisar, para esse reequilíbrio, de assistência especializada. Ninguém sai sozinho, né, de psicopatologias muito perturbadoras. Ninguém sai sozinho, né? É difícil isso ocorrer, porque é um trabalho diuturno, criterioso, minucioso e uma vigilância, vigiar e orar os pensamentos, porque a emoção é resultado dos pensamentos. Pensamentos do mal, emoção adoecida, então a gente emborca nas patologias. Pensamento do bem, de bem, para o bem, aí nós vamos andando por um equilíbrio, né? O reequilíbrio do nosso viver da terra, da nossa conduta. Ela também propõe que, além dessa assistência especializada como indispensável, o que seria uma assistência especializada? Uma terapia, né? Então, poderíamos
fazer uma análise, a terapia com os psicólogos, análise com os analistas, né? Pode ser um psiquiatra que tenha esse conhecimento ampliado, que não seja só um médico que procure a cura, né, através da medicação, mas que seja um médico que use a medicação, né, para encontrar o equilíbrio ou apontar um caminho através de uma contribuição de terapia de grupo, por exemplo. Mas a Joana ressalta algo importante, porque a gente vê nessas terapias de grupo, né, nessas análises pessoais, como a pessoa começa indo bem e quando ela vai descobrindo, junto com o analista, né, porque o analista vai interpretando e a pessoa vai então caminhando pela reflexão para elaborar aquelas questões. Isso é um processo vagaroso. E aí, então, né, as pessoas não querem, porque elas dizem o seguinte: o ego não permite, porque é um sofrer, né? É um sofrer. Entra aí o inconsciente, né, que é interessante, que ele zela pela preservação do ego. Zela para a preservação do ego, mas ele tem uma autonomia, né, que de guardar esse acervo dolorido, machucado, reprimido. Ele guarda esses segredos da alma, digamos assim, desde a fase intrauterina, desde quando o espírito estava revestido do corpo, que era um feto ainda, né, considerado segundo os estudos daqui do planeta Terra. E nessa fase da embriologia, do trabalho da embriologia, então o espírito está ali já ouvindo, percebendo e absorvendo o que há de bem e o que há de mal na trajetória, né, e na convivência daquele ambiente familiar, com a atitude, sobretudo, dos pais. Agora, imagine um feto que não é acolhido desde o ventre materno. Imagine um feto que não é acolhido e já recebe uma sentença de morte no ventre materno. Como nasce esse espírito? Como ele vai se desenvolver quando ele já recebeu um grau de agressividade tamanho que muitos espíritos resolvem forçar o aborto para não sofrerem a dor de serem extirpados do útero materno, porque é um processo doloroso e o espírito sente, né? Você ser estrangulado em seus órgãos, ainda em desenvolvimento, já que hoje nós temos um panorama no planeta Terra em que a legislação permite que fetos sejam abortados até o 5º mês de gestação. Então, vocês imaginem o que é para o espírito esse sofrimento, sabendo que seu corpo será estrangulado por um abortamento, né? Que ele será decapitado, ter seus membros retirados num processo violento de horror do abortamento, em sendo por uma técnica dessa. Mas outras técnicas existem, né, semelhante ao envenenamento, né, que o bebê é praticamente envenenado, né, no ventre materno, e para ele ser expulso, para ele morrer, aí ser expulso. E muitos deles se desesperam, porque era a chance que eles tinham de renascer, a chance. E essa chance lhe foi retirada da forma mais horrorosa, mais vil que possa lançar a mão a alguém. Isso a Joana nos esclarece em outras obras, quando nós já temos opções de evitar o processo reprodutivo humano. Se nós já temos isso e está ao nosso alcance, o que é que ocorre na cabeça dos seres humanos, né, que engravidam e aí expulsam
seus bebês. Então, essa é uma história que a Joana diz que a cura só pode vir através da mudança da conduta mental que ocasiona uma mudança emocional, né, para que a pessoa não resvale em patologias muito deprimentes. Então, nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai chamar a atenção, né, que essa luta em prol da saúde, isso é antiga. Ela está em consonância com o nível de consciência que cada um já tem. Então, nós vemos aí na sociedade quem é pró-aborto e quem é contra o aborto, por exemplo. Então, quem é a favor do aborto, nível de consciência baixo, né? As estruturas emocionais, espirituais, estão ainda no nível instintual, no nível dos instintos puro, que ainda não foi lapidado para outras compreensões. É uma dificuldade, meus irmãos? É sim. A Joana diz que impõe esclarecer os pais, os jovens nas escolas, as crianças na escola e, sobretudo, no reduto da família, não é? Para aquilo que é certo, para aquilo que é errado, que é o mal, para que a criança não se desenvolva com esse medo de punição. Então, quantas mentiras não são criadas, desenvolvidas, que até a própria pessoa acredita na própria mentira, por ter medo de punição. Ela mente, ela vai criando uma mentira dentro de outra mentira, e a Joana diz, nós vamos criando couraças de energias difíceis de ser diluídas. E aí, pronto, a Joana diz que termina por nós nós vamos escolher máscaras, a máscara oculta a realidade espiritual, né? E a persona, a gente tem uma diferença entre máscara e persona, né? A persona nós recorremos para fazer esse ocultamento, né, nos grupos diferenciados onde nós convivemos. Então, a Joana chama atenção para a questão das armadilhas do ego. Ela diz que tudo isso, a máscara e as personas, são armadilhas do ego. Então, é uma necessidade que a gente vá identificando. Aqui, eu sei as dores que estão na minha alma, eu não quero falar sobre isso, eu não quero que ninguém olhe para aqui o assunto, eu não quero levar à frente, isso me faz sofrer, e aqui eu quero pôr um ponto final. E aí é nesse momento que muita gente abandona as terapias, as análises, porque não quer enfrentar. Mas para a gente curar, é preciso enfrentar a dor. Só se cura passando pelo processo da dor. Sem o processo da dor, não há cura. E não é cura só do corpo biológico, é a cura especial do ser emocional, do ser espiritual que nós somos. É esta cura. Porque você pode estar morando num corpo biológico desarrumado, né, desordenado, deformado, mas o morador do corpo ser alguém que já está em processo de equilíbrio. Então, a Joana diz que esses diferentes períodos da nossa existência, né, juventude, idade adulta, velhice, a gente precisa viver com mais alegria, com mais felicidade, e não nesse clima, né, de escolha, de bem e mal, de não saber discernir, de não ir buscar as fontes das informações corretas, e nós vivemos nessa dualidade. Por isso, o nome do capítulo, do subtema, é dualidade entre o bem e o mal. Ela vai dizer que só a renovação dos valores, desde cedo, quer dizer, desde a fase fetal, é que vai fazer com que o bem triunfe entre as criaturas. Então, o processo é complexo, é profundo. Não podemos ter avaliações
avaliações principiantes, primárias, a respeito disso, porque a Joana é clara, né, em colocar a terapia do bem como a solução para a nossa felicidade. Porque Jesus, em sua infinita misericórdia, nos encha de amor, de carinho nesse final de semana e até a próxima semana, quando finalizaremos este capítulo. Um abraço.